galerinha, começar aqui o nosso assunto de calorimetria. Primeira definição, vocês já estão mais acostumados do que eu, se trata sobre calor. O que é calor? Calor é a energia térmica transferida de um corpo para outro, motivada espontaneamente, se lembra dessa palavra? Por uma diferença de temperatura. Ou seja, o calor ele vai sair do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso você já tem decorado mais do que eu. Vamos entender o que é um calor sensível. Não é aquele que fica triste após uma ofensa. Tá, foi triste isso. Quando um corpo cede ou recebe calor, variando apenas a sua temperatura, as observações, sem mudar a sua fase. O que seria mudar de fase? Ou seja, ele está líquido e virar vapor, por exemplo. Isso é mudança de fase. Como ele não vai mudar a fase, a gente diz que ele recebeu ou cedeu calor sensível. Então, o calor sensível ele existe apenas para aumentar e diminuir a temperatura. É o exemplozinho daqui. A água ela não chegou até os 100 graus Celsius. Então, ela continua todo o seu formato em líquido. Tá certo? Calor sensível é a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo, acarretando a ele uma variação de temperatura sem mudar de fase. Essa é a grande observação do calor sensível. O que seria o calor latente? Quando um corpo cede ou recebe calor, mudando de fase, e ele mantém a temperatura constante. Então observe, no calor latente, quando ele está mudando a fase, a temperatura ela é sempre constante. Ela não muda, tá certo? Então, nesse caso, a gente diz que ele cedeu ou recebeu calor latente. Essa é a grande diferença entre calor sensível e calor latente. A unidade de calor. A quantidade de calor, Qzão, no Sistema Internacional de Unidades é medida em Joule. Entretanto, por razões históricas, vocês que gostam de história aí, ela pode ser medida em caloria. Então a relação é essa. Uma caloria equivale a 4,186 Joule. Então a gente pode fazer a transformação pelo quê? Por regrinha de 3. Tá certo? Para descobrir quantas calorias tem tantos joules. Ou quantos joules tem tantas calorias. A gente pode fazer esse cálculo utilizando isso daqui. Beleza?